Depois de quase 5 anos de serviços prestados aqui no município de Campo Mourão, na verdade na região aqui de Campo Mourão, a delegada, doutora Maria Nisa, vai deixar a cidade. Ela está sendo removida aqui para a região de Guarapuava, perdão, para a região de Paranaguá, onde vai trabalhar como delegada num outro projeto, numa outra etapa da sua vida, né, doutora? É um novo desafio. Acho que teve ideia de falar Guarapuava, porque eu vim de Guarapuava para cá, né? O caso de Paranaguá é realmente um novo desafio, porque eu vou ser removida para trabalhar no Nucria de Paranaguá, que é uma delegacia que está sendo formada. Então eu vou participar da formação dessa delegacia, da inauguração da delegacia, e já seguindo mais ou menos um perfil de trabalho que eu também já desenvolvi aqui na Delegacia da Mulher, que é a investigação de crimes de pedofilia e de estupro, no qual as vítimas são crianças e adolescentes. E qual é a sua expectativa em relação a essa saída, a esse novo desafio? Bom, a expectativa que eu sempre tive quando eu entrei na polícia. O trabalho policial ele é muito interessante porque tem de ser versátil. Então, o policial ele precisa se adaptar nas missões nas quais ele é colocado. Mesmo que a pessoa tenha um determinado perfil, a versatilidade é o mais exigido. Então, eu acredito que não vou atuar diretamente com casos de violência doméstica. Esses casos vão ser tratados de forma indireta, né? Porque quando há vítima, criança e adolescente, geralmente as famílias já têm algum histórico problemático. Então, eu acredito que eu vá enfrentar bem esse desafio. Agora, e a sua estadia aqui? Quase 5 anos, né? Esse trabalho seu aqui em Campo Mourão, né? Como é que a senhora avalia isso? Foi um aprendizado? A senhora que veio como delegada para Campo Mourão, fazia pouco tempo que estava exercendo a função? Bom, na realidade, eu fui meio que treinada a vida inteira para ser delegada de polícia, porque eu tive um contato na minha infância, no meu desenvolvimento com o meu avô, que era delegado de polícia. Então, eu cresci observando como ele se comportava, né? E era uma pessoa bem rígida, então eu tive uma educação rígida. Na verdade, enfrentar problema faz parte da vida. Na minha mente é muito simples, o problema existe, a gente vai lá e resolve o problema, né? Como esse aqui, cai o gravador, a gente levanta o gravador. Mas, enfim, a gente precisa entender que, assim, há o perfil e há a formação. Então, eu tive, antes de vir para Campo Mourão, um aprendizado em Guarapuava com uma delegada de polícia, que era delegada-chefe daquela subdivisão na época, que era a doutora Maritza. E atualmente a doutora Maritza está à frente da divisão que faz a investigação de homicídios em Curitiba, né, e crimes contra a pessoa. Então é um exemplo de policial, e considerando ser mulher, eu me espelhei muito, muito mesmo na postura dela, né? E aliado a isso, né, eu tive uma afinidade muito grande com o Dr. Jacovós. Então, eu continuei mesmo aquele espírito de operacionalidade. Agora, doutora, durante esse período que a senhora esteve à frente das investigações de alguns crimes aqui em Campo Mourão, alguns chamaram bastante atenção. Qual desses crimes que a senhora conseguiu solucionar, que conseguiu colocar o criminoso na cadeia, que a senhora gostaria de relembrar? Bom, nós tivemos casos assim meio dramáticos relacionados à pedofilia, né? Talvez as pessoas se lembrem de um pedófilo que se dizia jardineiro, padre, pastor, e ele abusou de 2 garotos, né? Nós fizemos uma análise bem rápida do primeiro caso, uma semana depois chegou o segundo, e depois disso, em 2 dias, nós já tínhamos conseguido o mandado de prisão. Um outro caso de pedofilia no qual houve uma notícia de denúncia anônima, e em 2 dias também nós conseguimos o mandado de prisão, porque a mãe da vítima foi uma mulher assim muito compreensiva, no sentido de entender bem a nossa orientação. Então, nós procuramos fazer um acolhimento da vítima e da família da vítima, explicar a situação sensível, né? Porque geralmente nos casos de pedofilia,
quando o agressor não é da família, a criança não tem a menor coragem de contar. Quando é da família, então, a criança simplesmente trava. Então, é bem difícil lidar com essas situações. Nós temos, apesar de não recebermos assim, porque aqui é especializada da mulher, né? Então, nós não tínhamos uma padronização para atendimento de criança, mas mesmo assim procurávamos dar liberdade para a criança se expressar mediante desenhos. E recentemente, esse caso na qual a vítima era uma criança de 5 anos, foi a mesma coisa. Nós tivemos uma situação da investigação do caso do desaparecimento da Dimitra, né, no qual o Gregório tinha não só acabado com a vida da Dimitra, mas também de uma outra moça. E esse tipo de investigação, no qual o homicídio é mais delicado, no qual o autor tem uma certa sofisticação para planejar o crime, isso é muito instigante no trabalho policial. E tivemos inúmeros outros casos nos quais a solução foi rápida. O que eu me lembro esse ano do latrocínio no qual um senhor de idade foi vítima. Então ele já estava desaparecido, mas na verdade o cadáver dele foi ocultado pelos responsáveis pelo latrocínio, e a partir do descobrimento dessas pessoas e de que os objetos furtados ou roubados da casa desse senhor estavam na casa dos autores, nós conseguimos resolver praticamente o caso em 9 horas. Bem rápido, né? Agora, doutora, a senhora leva mais recordações boas ou recordações negativas dessa experiência aqui em Campo Mourão? Sem dúvida que mais recordações boas, né? Na verdade, inclusive quando há os problemas, quando há algo que pareça negativo, eu sempre tomo aquilo como um desafio, porque é assim que a gente vai se fortalecendo.